Hoje eu quero abrir o meu coração aqui para você e falar de um assunto que eu vou ser sincera para você, eu não gosto muito de falar porque é um assunto meio que polêmico, né? Eu não tenho amigas. Tenho 43 anos e não tenho amigas. E aqui nesse vídeo eu vou contar para você o motivo de eu não ter amigas hoje, né? Então, eu não sei, muitas mulheres, né, pode ser que vai se identificar ali com a minha história, vai se identificar um pouquinho com o meu caso, outras não, e tá tudo certo, tudo bem, eu não tô aqui para poder convencer ninguém, nem impor ali o que eu penso, o que eu acho, mas eu vou falar para vocês a minha experiência, né, com essa questão aí de amizade. Então eu convido você a ficar aqui no vídeo comigo, tá? Eu vou contar a minha história para vocês. Então assim, a minha vida inteira eu tentei encontrar a verdadeira amizade que geralmente todo mundo fala, né, a melhor amiga, né? Desde a infância, na juventude, todo mundo tinha ali a sua amiga, aquela melhor amiga que você compartilhava ali os momentos bons, os ruins. E hoje, com 43 anos, o que eu observo na minha vida? Nessa trajetória minha ali de tentar fazer amizades, que Marisa, nunca encontrei uma amiga de verdade. Eu vou contar um pouquinho ali para você entender, tá bom? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me entrego muito, né, para as pessoas. Então, quando para mim falar para você assim, olha, Maria, você é minha amiga. Você é minha amiga, eu sou sua amiga. Essa palavra para mim eu levo ali no pé da letra da palavra amizade. E para mim, a amizade, ela não é só para dizer que você tem uma amiga, para você falar assim, eu tenho uma amiga. Não, isso eu levo muito a sério, porque para mim é um relacionamento como fosse um relacionamento de uma esposa para com o marido, marido com a esposa, de um pai para com o filho. Então é um relacionamento que precisa, ao meu ponto de vista, tá? Se você discorda, não tem problema, normal. Mas ao meu ponto de vista, a amizade também tem que ser verdadeira e fiel. Então, eu me entregava nas minhas amizades, sempre eu estava ali à disposição. Se a minha amiga, né, que eu achava que era, precisasse de alguma coisa, eu estava ali sempre pronta. Às vezes a amiga passava por situações difíceis, né? Em relacionamentos, no trabalho, e qualquer tipo de problema. Então, o meu ouvido estava sempre ali atenta para poder ouvir. E até hoje eu gosto muito disso, de ouvir as pessoas, né? Então eu ouvia, eu orientava, eu ajudava, né? Dava conselhos, porque quando a gente está de fora do problema da pessoa, é mais fácil você ajudar essa amiga, ok? Então eu fazia ali a minha parte de ouvir, de ajudar realmente com sinceridade, mas o que acontecia? Quando era minha vez que eu precisava de, vamos dizer, um ombro amigo, que eu estava passando por uma situação complicada, difícil, uma situação que eu precisava desabafar com alguém. Então, essa mesma amizade que eu ouvia, que eu ajudava, na hora que eu ia conversar com ela não ouvia. Entendeu? Não é não. Eu tô com pressa. Não dá não. Ixi, isso é besteira. Sabe, esnobando você. E aí eu fui me frustrando, mas mesmo assim eu achava que o problema era eu. Achava que eu era uma pessoa muito problemática, uma pessoa assim difícil da pessoa querer fazer amizade. Vou tomar um cafezinho aqui, tá? Café com leite, eu amo. Então eu achava que eu era uma pessoa complicada, difícil de fazer amizades, que era difícil, sabe? Então assim, sempre eu procurava uma falha em mim. O que eu tô errando? Por que essa amiga na hora de eu falar não me ouve? Será que eu tô sendo dramática, problemática? E assim foi. E tá bom, às vezes a gente mudava, né, de cidade, meu esposo trabalhava mudando de cidade assim, né, na empresa, e aí chegava lá de novo, me entregava novamente, sempre em busca, aquela carência de amizade, aquela pessoa carente que queria ter uma amiga para dizer, sabe, para falar assim, nossa, eu tenho uma amiga aqui, eu tenho essa amiga, ela me ouve. Eu pensava, na verdade, eu não sei se você vai me entender não,
tá? Mas eu achava assim que da maneira que eu me entregasse, eu ia receber daquela pessoa, não igual, porque ninguém é igual, né? Mas eu achava que essas amigas iam retribuir na hora que eu estivesse precisando. E outro detalhe que eu sempre observei com isso, tudo bem que às vezes a pessoa não quer ouvir problema, ela não tá ali, ela já tá cheia de problema e ela não quer. Mas uma coisa que eu observei ali nessa tentativa de conseguir amigas era a alegria. Quando elas viam minha felicidade, elas não ficavam felizes, sabe? Às vezes nessa trajetória, quando eu estava passando uma situação difícil, de choro, de lamento, sempre vinha uma e batia nas costas, às vezes, né? Ah, me vai passar. Mas quando eu estava feliz e eu ia compartilhar com elas dessa alegria, achando, né, que elas iam ficar felizes por mim, porque eram amigas, não era assim. Não era assim, eu via nitidamente no olhar que os semblantes delas caíam, né? A minha alegria incomodava elas e elas se afastavam de mim. Eu já cansei de ter amigas que quando eu estava falando da minha alegria, de um projeto que deu certo, né? De algo bom, né? Que aconteceu na minha vida, de um presente que eu ganhei, daquelas coisas que a gente compartilha ali com as amizades da gente. Então elas não falavam nada, viravam as costas. Eu tenho que ir ali, que eu tenho que resolver um negócio, eu tenho que ir ali porque eu vou trabalhar agora. Depois a gente conversa. E virava as costas e eu ficava lá no gelo. E aí, dentro de mim vinha aquele vazio, sabe? Não é um vazio de alma, mas é um vazio assim de, como eu posso falar pra você entender? Tipo assim, poxa, será que eu sou um problema? Ninguém quer ser minha amiga? Ninguém quer ser minha amiga? E aí, nisso, sabe? Foi passando anos da minha vida e eu sempre ali correndo atrás de agradar as pessoas, atrás de viver para agradar pessoas, sabe? E isso, gente, meu Deus, eu vou falar para vocês que vida vazia que eu tinha, de correr atrás em função de ficar agradando pessoas. E nisso eu fui vendo. Falei, não existe isso. Então, tudo bem que pode ter alguém que conseguiu uma amiga verdadeira, né? Outra coisa, deixa eu te falar aqui, você vai ver. Então, eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo demais o comportamento das pessoas e o meu também, tá? Então, eu não sou daquelas que aponta o dedo, que julga a pessoa, não, mas eu fico ligada em mim também. Mas eu observava uma coisa, eu não sei se você já passou por isso aí, se você já viu isso. Tinha amigas no meio dessa roda de amizades que era amiga, vamos supor, a Maria é amiga da Joana, né? Ali na frente da Joana, a Maria era super amiga dela. Nossa, e abraçava e era tão legal, sabe? Nossa, parecia que era aquela amiga, e a pobrezinha da Joana veio confiando na Maria. Só que o que acontecia? Quando a Joana ia embora, e eu já tive essa oportunidade de presenciar isso, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foi muitas vezes, a Maria vinha falar mal pra mim da Joana. Mas como assim? Mas ela não é amiga da Joana? Por que ela tá falando mal dela pra mim? Na frente era aquele grude, sabe? Era aquela amizade verdadeira, linda, todo mundo achava bonito. Pô, mas ela veio falar mal. E aí eu pensava assim, poxa, se essa pessoa é tão amiga, a Maria é tão amiga da Joana, tá falando mal da Joana, ela não é nem minha amiga assim, ela vai falar mal de mim também. O que vai impedir ela de falar mal de mim também, né? Então, gente, eu fui observando isso. Depois você me conta aqui que eu vou querer saber de você, se você já passou por isso ou se é neura da minha cabeça ali, ou se acontecia só comigo. Eu tô meio ofegante. Então, ou se isso só acontecia comigo, tá? De você ver as duas pessoas muito amigas, por trás ela vinha e falava mal, a outra confiando, a Joana confiando, a Joana falando pra todo mundo que a amiga dela, Maria, nossa, meu Deus, ela botava a mão no fogo por ela, sabe? Mas ela nem sonhava. Isso pra mim, gente, é traição, eu não chamo isso de amizade. Então, assim, quem ia gostar? Eu não ia gostar de ser traída, né? Ninguém gosta da traição, a traição dói muito.
E muitas das vezes a gente acha que a traição que dói é traição de homem, mulher, namorado traindo, né? É o marido ou a mulher trai. Mas não, gente, qualquer tipo. Isso no meu ponto de vista, eu deixo bem claro aqui pra vocês, que isso tudo é meu ponto de vista. Eu vejo assim, ninguém é perfeito, mas eu enxergo assim. Se a traição, se você é amiga, então também você não pode trair sua amizade. Se a sua amiga, se a minha amiga fala que é minha amiga, mas o que eu conto pra ela, depois ela vira as costas e vai falar pros outros e debochar de mim, isso não é amizade verdadeira. Entende? Então, foi passando por tantas coisas, sabe? Que eu fui me decepcionando. E hoje eu vi que não tem. Pra mim, não existe. Pra mim, eu não achei ainda. Não vou falar que não existe. Eu não encontrei a amiga verdadeira. Ainda não. Então hoje eu não tenho amizades, né? Já tive amigas, como eu falei pra você, que eu achava que era amiga, mas ia pra dentro da minha casa e tava invejando o meu casamento. Tava invejando ali tudo que eu fazia. A gente vê que tá invejando, falava para as outras pessoas, tinha raiva porque porque eu, graças a Deus, eu tenho um casamento, né, de 24 anos, eu e meu marido vivem muito bem. Então isso gera muita inveja. A gente não é lá essas coqueluches todas, né? Mas hoje em dia é muito difícil você ver isso. Então é uma coisa que causa muita inveja. Então eu não quero essa situação assim de ter pessoas dentro de casa que eu achar que é amiga e não é. Eu não sei, gente. Você já passou por isso? Você já teve alguma questão assim que você vivenciou essa questão de amizade? Então, assim, não quero a amizade assim, porque faz muito mal. Então você fica ali, você gasta energia com essa pessoa. Você gasta totalmente ali energia com pessoas assim. Você fica triste, você fica decepcionada. E outra coisa, quando você começa a evoluir, amadurecer, você passa a ter uma maturidade na sua vida, você já não vive mais ali para agradar pessoas. Você não vive mais em função de agradar. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa que ouve as pessoas, porque você tem educação, você se importa com as pessoas, né? Você dá o seu melhor para as pessoas, mas você não vive em função de agradar o outro, falar o que o outro quer ouvir, porque se você falar um não, ela já não é mais amiga. Se você não puder fazer algo por ela, ela já não é mais sua amiga, ela já fica de mal, ela já... Não, gente. Então, assim, a música. Então, assim, amizade que é amizade, pra mim, se você não puder fazer algo por ela agora, é normal a gente falar não às vezes e receber não e saber compreender isso. Então isso é normal. Então que a amizade é assim, é independente do que você tem para oferecer para ela. Então quando você amadurece, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a amadurecer a minha mente. Então eu comecei a estudar, investir em mim, no meu desenvolvimento pessoal, amadurecer minha mente, sabe? Ter meus projetos, meus estudos e comecei a avançar. Entendeu? Aqui na minha mentalidade. Então é normal que quando a gente quer evoluir, que a gente quer avançar, muitas pessoas vão ficar para trás, né? Muitos vão ficar para trás ali, não vão vir junto com a gente e tá tudo bem. Ninguém precisa vir com a gente, isso não existe. Mas também eu não posso ser falsa. Eu não posso ser essa pessoa. Se eu abrir a minha boca, eu, Marisa, abrir minha boca e falar assim: olha, você que tá me assistindo aí, você é minha amiga, eu sou sua amiga. Eu vou honrar essa amizade até o fim. Eu vou honrar, eu sou fiel. Eu sou fiel sim nessa amizade. Porque eu acho que relacionamento sincero é assim. Então, assim como você é fiel no seu casamento, no seu namoro, fiel, você é uma pessoa de caráter, eu acho que isso é a base, caráter. A pessoa de caráter, ela não é assim, sabe? Não é desse jeito. Então, como eu falei pra você, então, eu vi que Deus, ele tava me livrando ali de pessoas ruins. E eu não entendia. Ele não permitia que aquelas pessoas ficassem perto de mim, para o meu bem, para a nossa proteção. Então, quando eu parei de lutar contra o que estava tentando me defender, me proteger, que Deus estava me protegendo daquelas amizades falsas, então eu enxerguei o que Deus queria na minha vida, que foi o que eu falei para você.
Então eu comecei a investir em mim, a buscar mais a Deus, buscar o meu amigo fiel e verdadeiro, Deus, o Senhor Jesus, e comecei a investir na minha vida. Então tudo mudou a partir a partir daí. Eu não vou fazer corte nesse vídeo, tá, gente? Essa aqui sou eu na real. Então eu não fiz isso, tá? Eu parei de lutar contra contra o que Deus queria me proteger. Eu não sei se você tá me entendendo. Então eu parei de lutar contra aquilo que Deus queria me proteger. Aquelas pessoas se afastavam de mim. Então eu falo assim, quando você é luz, quem é treva não vai ficar perto de você. Então se você passa por isso, vamos supor, se você também passa por isso, que você fala assim, nossa, eu não tenho amizade nenhuma, não dou certo com ninguém, ninguém fica perto de mim, minhas amigas tudo gosta de outras, mas quando é para ser minha amiga, ela não fica. É Deus te livrando de pessoas mal, é Deus te livrando para você não sugar sua energia, não sugar sua fé, não sugar a sua vida com coisa que não vale a pena. Essa energia que você tem é para você investir em si mesma. Investe, busca a Deus. Nem tô falando de religião, busca a Deus na sua casa. Leia a palavra de Deus, busca a Deus ali de todo o seu coração. Você vai ver como Ele é o verdadeiro amigo da gente. Claro que a gente vai ter amizades humanas, sim, talvez você possa achar a sua amiga verdadeira. Talvez você já encontrou ela. Então, ótimo, maravilha, entendeu? Agradeça a Deus e seja também uma amiga sincera. Seja também a amiga leal e verdadeira, né? Eu sempre faço isso. Ai, gente, eu tô assim porque minha perna tá dormente. Então, seja a amiga sincera, fiel e verdadeira que você queria que alguém fosse para você. Então, é isso que eu desejo para você. Eu queria que você me falasse aqui nos comentários se você já passou por alguma situação dessa, constrangedora, uma situação até triste, né? Se você tem algum caso, conta pra mim aqui nos comentários. Eu vou amar saber, vou responder cada uma de vocês. Se você também passa por isso aqui, já me segue, deixa aí um like nesse vídeo, seu comentário. Me segue, compartilha esse vídeo. Além de eu conhecer você também, você vai me ajudar aqui no canal, tá bom? Eu desejo que você seja muito abençoada, que Deus proteja você, proteja sua família, tá bom? E um beijão, muito obrigada por ficar aqui comigo.